oramos, Senhor. Mais uma vez queremos render graças ao Senhor por mais uma oportunidade, Pai, de estarmos reunidos, Pai, com os irmãos, reunidos em um só propósito, que é aprender mais, para bem melhor servir-te, Senhor. Então, que esse estudo seja para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Toma em tuas mãos os irmãos que estão chegando, aqueles que se encontram já aqui, aqueles que ainda vão adentrar, Senhor. Que mesmo sendo virtual, mas que o Senhor possa fazer presente nos corações de cada irmão, Pai. Nosso propósito aqui é bem dizer ao Senhor, Pai. Toma em tuas mãos, Senhor, cada minuto aqui, Pai. Que não seja um desperdício de tempo, mas sim, Pai, um investimento para o teu reino, Pai. Este momento que os irmãos separam, Pai. Então abençoa o entendimento de cada um e abençoa aquele que vai ministrar, Pai. Que o Senhor possa usar, Pai. Que não seja simplesmente, Pai, o conhecimento que o irmão tem, mas que seja o teu Santo Espírito falando nos nossos corações através da vida dele, Pai. É assim que nós oramos, desde já, grato por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, só um segundinho aqui que eu vou fazer um negócio aqui rapidinho e já volto. Um segundo. Amém, voltei. Os irmãos estão conseguindo me ouvir bem? Vou procurar um jeito de apoiar o celular aqui. Dá para ouvir bem. Pronto. Só apoiar o celular aqui que. Fantástico, já está bom. Graça e paz, meus irmãos. A gente vai ter mais um estudo hoje, preparatório para o Desafio Radical 2026. E aí, como o título do estudo já diz, né, é o evangelismo através das ações. E aí a gente teve o primeiro estudo, que foi sobre a história da Jubalite, do Desafio Radical e da Cidade-Alvo. O segundo foi mais focado no evangelismo, o evangelismo mais tradicional, porta a porta. E esse agora vai ser o evangelismo, né, através das ações infantil, ação social, e coisas do tipo. E aí eu queria começar com um versículo que se encontra em Mateus 5:16, que diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse texto, ele faz parte do Sermão do Monte, né? No comecinho, além do Sermão do Monte. E é interessante porque Jesus, ele ensinava a seus discípulos não somente a questão da pregação, não somente o falar do evangelho, mas ensinava também a como viver uma vida evangelística, digamos assim, uma vida de bom testemunho, né? O quanto que esse testemunho deles poderia alcançar outras pessoas e também levar outras pessoas a glorificarem a Deus. Então, quando a gente olha para a Bíblia como um todo, principalmente na obra de Cristo, a gente vê que as boas obras, elas não são um fim em si mesmas, mas elas são, e nem são um meio também de salvação. Não é que a gente vai fazer as boas obras para ser salvo, como algumas religiões acreditam, mas elas são evidências de uma transformação que Cristo realizou em nossas vidas, e também são esse testemunho, né, para o mundo, e através desse testemunho a gente acaba fazendo com que outras pessoas possam glorificar a Deus. Então, quando a gente serve na obra do Senhor, quando a gente ajuda, quando a gente acolhe, quando a gente ensina, a gente está demonstrando um princípio bíblico, que é o amor ao próximo, e tornando também visível o caráter cristão
e refletindo também o caráter do próprio Deus, diante daqueles que não conhecem Ele. Então, dentro de um projeto missionário, a gente tem diversas áreas e cada uma dessas áreas ela funciona como essa oportunidade, né? Das pessoas estarem conhecendo um pouco mais de Deus, estarem refletindo sobre quem é Deus e sobre a obra de Cristo. As nossas ações elas têm esse poder de despertar nas pessoas não admiração por nós. É algo que a gente deve sempre se atentar e se preocupar. Muitas vezes as pessoas vão querer nos admirar pelo que a gente está fazendo, mas a gente tem que entender que toda a glória e toda a honra é de Deus, então a admiração não tem que ser para a gente. As nossas ações não devem buscar atenção para nós mesmos, mas sim para o próprio Deus. E aí vem um questionamento do porquê, né? A gente tem que ter essas ações dentro de um projeto missionário, porque se é um projeto missionário, a gente poderia pensar, então vamos fazer somente evangelismo, não vamos fazer infantil, não vamos fazer ação social, não vamos fazer esporte, mídia, nem coisa do tipo. É um pensamento que algumas pessoas podem acabar tendo, mas aí eu queria saber de algum irmão que quiser falar, dar a oportunidade de falar para algum dos irmãos que possa me dizer o porquê a gente, em um projeto missionário, ter outras ações que não sejam o evangelismo em si só. Se alguém pudesse candidatar e falar. Repete de novo, que é o que eu não entendi. Por que que em um projeto missionário a gente vai ter outras ações que não sejam o evangelismo? Tipo, trabalho com criança, ação social, esporte, mídia, essas coisas que não são o evangelismo de fato. Eu acredito, eu vejo que num projeto, quando se tem outras coisas desse tipo aí, né? Trabalho com criança, ação social, eu vejo também uma estratégia, um meio de atrair também as pessoas a conhecer no final o Evangelho, né? Eu vejo isso quando eu leio lá em Atos capítulo 9, que eu vejo a ressurreição de Doca. E quando o Pedro chegou lá, a Bíblia vai narrar que as pessoas, as viúvas, estavam chorando e foram mostrar as túnicas, as coisas que Doca fazia enquanto estava viva, sabe? Então, uma ação social que ela fazia ali para as pessoas, de certa forma, atraíram, né? E no final do contexto, né, vai ver que muitos glorificaram ao Senhor, né? E muitos creram no Senhor através daquela ação que o Pedro ressuscitou, tal. Porém, o contexto inicial vai falar do testemunho dessa mulher, sabe? Que ela fazia boas ações. Eu vejo mais como uma estratégia também de atrair outras pessoas, de certa forma. Amém. Alguém mais quer responder a pergunta? Irmão, eu sempre já participei de alguns projetos evangelísticos e um trabalho que sempre está presente é com crianças. Acho que a gente precisa ter esse objetivo de levar isso para as crianças logo cedo, né, para elas saber que Jesus existe, que Jesus é Deus, que Jesus é a nossa, é o Filho de Deus. Algo hoje, principalmente, o que elas têm recebido nas escolas, nas mídias, e elas precisam saber disso, que existe Deus, existe um Criador. E trazer esse conhecimento, essas informações desde criança, isso é importante. Claro que a metodologia para uma criança é diferente de um adulto, né, de um jovem, dentro da idade delas, adequando a mensagem para que elas entendam, né, que Jesus é o Salvador, que Jesus é a nossa esperança, e que elas vão crescendo à medida que elas forem crescendo, elas forem amadurecendo esse conhecimento, esse entendimento. Também a ação social, assim, no sentido de que a gente vê na Mateus 24, Jesus disse: eu tive fome, deste de comer, tive preso e foste me ver, doente, foste me visitar, e por aí vai, né? E no final ele vai dizer: quando vocês fizeram isso, é para mim que vocês fizeram. É importante a gente demonstrar esse amor também na prática, né? A Bíblia diz que a fé sem prática, a fé sem obra é morta. Demonstrar o amor na prática. Importante demais. Amém, meu irmão, amém. Alguém mais? Eu acredito que existe, graça e paz, irmãos.
Eu acredito que existem várias formas de evangelização. Enquanto você está ali com as crianças, você está falando de Jesus para aquelas crianças, você está colocando Jesus como prioridade na vida delas. Enquanto você está ali numa ação social, enquanto você está no atendimento médico, enquanto você está fazendo um cabelo, uma coisa assim, você tem a oportunidade de falar de Jesus para aquelas pessoas. Então, é outra forma de evangelizar. Eu acredito que existem milhares de formas, né, que a gente pode utilizar para alcançar as pessoas, cada uma do seu jeito e alcançando as pessoas para Jesus. Amém. Glória a Deus. O bom é que está todo mundo bem alinhado aqui sobre o pensamento, né? O porquê da gente ter essas ações. Quando a gente olha, né, uma forma resumida de justificar o porquê dessas ações, a gente vê que, primeiramente, essas ações elas não substituem a pregação do evangelho. A palavra deixa bem claro que a fé ela vem pelo ouvir a palavra. Então, é necessário que o evangelho seja pregado. O que acontece hoje em dia é que algumas igrejas e até algumas teologias heréticas, né, colocam as ações acima da pregação da palavra, como se o fato de você atrair a pessoa por uma ação social, por um trabalho infantil, por algum tipo de apresentação cultural, já fosse o suficiente. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que não, que na verdade as pessoas têm que ouvir a palavra de Deus. Deus se revela através das coisas gerais, das coisas criadas, mas a revelação principal é através da palavra, e é necessário que as pessoas ouçam a palavra de Deus. Então, a gente, em um projeto missionário, o foco principal é a pregação da palavra. Então, essas ações, elas não vão substituir o trabalho que é feito de evangelismo, de pregação do evangelho, mas elas são expressões de um amor cristão, expressões de um verdadeiro cristão que reflete ali o amor de Cristo, e também são oportunidades de construir relacionamentos com outras pessoas. Muitas vezes a pessoa não vai querer ouvir o evangelho de um estranho, ela não vai querer dar ouvidos a uma pessoa que ela nunca viu na vida, mas aí às vezes através de uma ação ali, às vezes um trabalho com o filho dela, ou às vezes num atendimento ali médico, um atendimento estético feito na ação social, numa apresentação de teatro, essa pessoa acaba ouvindo da mensagem, abrindo o seu coração para ouvir da mensagem. Então, essas ações, elas não substituem o evangelho, mas elas confirmam o evangelho, são o povo de Deus ali realizando tais ações para que pessoas sejam alcançadas. Isso é uma manifestação do poder do evangelho. São pessoas que eram perdidas, estavam presas no pecado e foram alcançadas por Cristo, e agora vivem a vida para poder manifestar esse evangelho, nessa boa nova a outras pessoas. E também abre as portas para o evangelho. A pessoa que não queria dar ouvido, ela passa a dar ouvido através de algumas dessas ações. Deixa eu ler aqui o que o irmão colocou aqui no chat. Só um segundinho. No livro de Tiago, capítulo 2, versículos 15 a 17, o apóstolo confronta a atitude de dar apenas a palavra de conforto espiritual e alguém que passa fome e frio, a alguém que passa fome e frio, sem oferecer ajuda material. Ele argumenta que uma fé sem ações concretas de amor ao próximo está morta. Exatamente, meu irmão, exatamente. Esse seria um princípio básico da ação social. O fato de você não somente pregar a palavra, não somente se preocupar ali em estar falando, mas de fato se dispor a ajudar, né? Até porque se uma pessoa chega em sua casa dizendo que está com fome e você fala Deus te abençoe e manda a pessoa embora, a pessoa vai continuar com fome, né? Não que Deus não possa prover, Deus pode prover, mas a pessoa vai sair da sua casa com fome. Então é muito melhor, enquanto cristão, que a gente ajude. E é interessante porque quando a gente olha para Jesus, a gente vê que Jesus, apesar de pregar a palavra, de seu ministério ser focado ali na pregação e na manifestação da palavra, mas ele também praticava ações. Então a gente vê que Jesus pregava a palavra, ele ensinava aos seus apóstolos e aos que o seguiam, seguia, né, os discípulos ali, mas ele também fazia cura, ele alimentava as pessoas. A gente vê, por exemplo, na multiplicação de pães e peixes, o que Jesus estava fazendo ali, estava alimentando pessoas. A gente vê que ele também consolava pessoas. Então Jesus, ele trabalhava em ambos os lados, ele tanto pregava a palavra, como ele manifestava o amor de Deus
através de suas ações. Ele anunciava a verdade através de palavras, mas também através de atitudes. E aí, no primeiro estudo, a gente viu que dentro do projeto Desafio Radical, a gente tem essas áreas de atuação ou ministérios. A gente tem o evangelismo, tem o infantil, tem rally missionário, intercessão, ação social, CIA de artes, testificar, né, que é a mídia, e tem também o esporte. Então, são diversas áreas, e é como se a gente pegasse o projeto, como não? É a gente pegando o projeto e dividindo em tantas áreas para poder alcançar o máximo de pessoas possíveis, não pela questão da quantidade, mas por questão de, digamos assim, grupos ou nichos de pessoas. Porque, por exemplo, quando a gente sai para o evangelismo porta a porta, principalmente em um final de semana, muitas vezes quem vai abrir a porta é a mulher ou o marido. Dificilmente vai ser a criança que vai abrir a porta, e ainda que seja a criança, ela vai sair para chamar seus pais. E aí, quem é que alcança a criança? É justamente o Ministério Infantil. Aí, às vezes, a criança até para dar ouvidos, mas às vezes o adolescente não. Então, o esportes vai lá e trabalha com o adolescente. Às vezes, tem aquela pessoa que não quer ouvir, que não quer dar atenção, não quer nem mesmo abrir a porta para ouvir falar de evangelho. Mas aí vem o teatro e acaba ali, através de uma apresentação, manifestando uma verdade através da apresentação, e a pessoa ali vendo, tendo a oportunidade de refletir sobre a sua vida. Às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade tão grande que não quer parar para ouvir, que não quer saber de nada, mas aí você oferece uma ação social e a pessoa vai ali para um atendimento e acaba tendo acesso à palavra. Então, cada uma dessas áreas é um projeto só, com um propósito só, de levar a palavra de Cristo, se desdobrando em tanto quanto necessário para poder alcançar os diversos grupos de pessoas. E aí, um desses ministérios, eu vou falar de 6 deles, né? No caso desses 8 aqui, só não vai ser falado evangelismo e rally, porque os dois são evangelismo, né? Evangelismo como um todo e o rally missionário mais focado em áreas rurais. Atua também em outras áreas, mas mais focado em áreas rurais. Então, o primeiro ministério que a gente vai falar, né? O que eu vou falar aqui é sobre a área de ação social. Essa área de ação social, até o irmão trouxe o texto lá de Tiago 2, ela busca demonstrar o amor de Cristo de uma maneira prática. Imagine essa situação que foi falada aqui anteriormente. Uma pessoa chega na sua casa passando fome, passando frio, e você simplesmente a despede. Que amor é esse? Que amor ao próximo é esse? E se fosse você passando fome e passando frio, será que você consideraria um amor chegar na porta de uma pessoa e pedir um alimento, pedir uma roupa e a pessoa não lhe ajudar? Então, o Ministério de Ação Social, ele trabalha com essa questão, é o evangelho em forma de ação. Só que é interessante porque dentro da programação são oferecidas diversos atendimentos, né? Atendimento médico, odontológico, jurídico, estético, a doação de cesta básica, de roupas e outras coisas, mas o foco principal sempre vai ser o evangelho. Então, enquanto essas pessoas estão ali buscando um atendimento para atender às suas necessidades. A gente sabe que as pessoas têm necessidades físicas, emocionais, espirituais. É, Normalmente é feito um momento de mensagem antes de começar os atendimentos. Então, digamos que é feito ali um devocional, onde alguém traz uma palavra e já é uma oportunidade de evangelismo pela palavra que está sendo pregada. E também, enquanto essas pessoas estão ali aguardando por atendimento, vão ter outros voluntários e até pastores ali dentro dessa ação também, aproveitando a oportunidade da pessoa estar esperando ali para poder levar a palavra. E até as pessoas que estão atendendo têm essa oportunidade também de estar ali falando da palavra. Porque, por exemplo, a mulher está ali fazendo um penteado no cabelo. Então, a pessoa que está fazendo esse penteado nela, a voluntária, ela vai ter ali uns 20, 30 minutos com essa pessoa, trabalhando com ela. Então, vai estar conversando: você é da onde? Você tem filho? Puxando assunto, né? E nesse meio de puxar assunto, aproveitando das oportunidades para poder falar do evangelho. Você já frequenta alguma igreja? Segue alguma religião? Aí a pessoa: eu sou desviado, eu fui da igreja, mas hoje estou afastado. Mas por que você está afastado? E nesse diálogo, nesse relacionamento que vai sendo criado, vão surgindo oportunidades de pregar o evangelho. Então, por mais que o Ministério de Ação Social tem como
atuação preencher, né, ou satisfazer essas necessidades físicas, emocionais, e espirituais, através também de aconselhamento, o objetivo não é aliviar essas necessidades, mas é de fato apontar para Cristo. Então, nesse meio tempo ali onde a pessoa está em atendimento, ela vai tendo contato com o evangelho. A pessoa veio porque queria uma cesta básica, porque ouvindo da palavra de Deus. Para o voluntário da área de ação social, tem algumas questões muito importantes. A questão de servir com respeito e dignidade. Então, são pessoas que muitas vezes vão ser carentes, são pessoas que talvez não tenham a cultura que alguns de vocês têm, que às vezes estão em uma situação de vulnerabilidade, que às vezes não sabem ter um comportamento conforme vocês esperam. Então, quem está na área de ação social tem que ter essa preocupação de agir com respeito e dignidade, independente de quem seja a pessoa. Pode chegar, por exemplo, não desmerecendo, mas pode chegar um morador de rua lá, às vezes sem tomar banho, às vezes sem escovar os dentes, e a gente tem que atender com todo amor e carinho, da mesma forma, com todo respeito. E tratar aquela pessoa com dignidade, da mesma forma que chegar qualquer outra pessoa. Então, não tem essa divisão de classes dentro de um trabalho desse. Demonstrar compaixão genuína, de fato ali se dispor, não somente a ajudar na questão que a pessoa veio buscar, mas procurar ouvir essa pessoa, procurar conversar com ela, entender quais são as dificuldades dela no dia a dia, e lógico que sempre encaminhando para Cristo. Aproveitar cada atendimento como uma oportunidade de evangelização, valorizar a mensagem que está sendo pregada e o serviço que está sendo prestado, então não fazer as coisas com desleixo, de qualquer jeito, tipo assim, eu vou pintar uma unha de qualquer jeito aqui para poder pintar o máximo de unhas possível. Não, se for necessário, o tempo que for, vá, faça o trabalho com todo carinho, com todo cuidado. A pessoa vai estar observando esse zelo, ela vai estar olhando que você está ali cuidando dela. E nesse tempo você vai pregando também a mensagem. E também lembrar que o objetivo final de tudo é glorificar a Deus. Então você não está fazendo esse atendimento ou esse serviço ou doando alguma coisa para poder trazer glória para si. Poderia chegar agora, por exemplo, um mercado aí, um atacadão da vida, um açaí, alguma coisa, e doar 100 cesta básica, por exemplo, e querer atribuir glória para si. Não tem espaço para isso. Toda a glória é de Deus. E quem está servindo nessa área tem que ter esse entendimento, porque a pessoa pode querer elogio, pode querer, ai, que lindo esse cabelo que você fez, ai, que legal essa ação aqui que você fez, esse trabalho que você fez. Mas a gente não deve estar preocupado com isso, até porque a glória é de Deus. E aí, a grande questão que fica para quem está na ação social ou o pensamento que essa pessoa deve ter em mente é quando alguém passar pelo Ministério Luz, ela lembrará apenas do atendimento ou lembrará de Jesus. Se a gente foca muito no atendimento e no trabalho feito, simplesmente nisso, a gente acaba não comunicando de Cristo. Mas a gente tem que lembrar que o foco é comunicar Cristo. Então, quando a pessoa sair do trabalho de ação social, ela tem que sair entendendo quem é Jesus. Lógico que talvez não na sua totalidade, e não com tanta profundidade quanto uma pessoa que tem anos e anos de cristão, mas entendendo que Cristo salva, que Cristo pode tirar ela do pecado, que Cristo pode mudar a vida dela, que ela é um pecador, que precisa se arrepender, que precisa de Cristo para salvar a sua vida. É o evangelho, né? É a ideia do plano da salvação. A pessoa tem que sair, no mínimo, com essa noção. E aí eu queria saber se tem algum dos irmãos aqui presentes que já participou de um Ministério de Ação Social e que tem algum testemunho para contar de alguém que entregou a vida a Cristo através de uma ação social ou que, de algum momento, assim, nesse trabalho de ação social que foi marcante em sua vida, se alguém quiser compartilhar. Eu já participei da ação social, já arrumando cabelo, gente, geralmente eu já participei algumas vezes fazendo isso. E da última vez que eu participei na cidade que eu fui, que foi em janeiro,
na cidade de Boa Vista, eu tive a oportunidade de fazer o cabelo de uma moça e eu comecei a evangelizar ela e tudo mais. Aí ela disse, moça, achei você tão legal, me dê seu número para poder conversar com você depois. Aí eu dei meu número para ela. Aí até hoje em dia ela me manda mensagem, eu tenho a oportunidade de conversar com ela. Amém, amém. E esses relacionamentos que são construídos é muito importante, porque você se torna uma ponte para essa pessoa. Por mais que você não está mais lá na cidade, mas você pode indicar a igreja, ela pode indicar uma pessoa para ir na casa dela fazer um estudo, pode oferecer algum tipo de ajuda em um momento de necessidade. Então, esses relacionamentos são extremamente importantes. E fica esse vínculo e essa oportunidade, mesmo depois do projeto, né, de continuar pregando o evangelho. O próximo ministério é o Ministério Infantil, Semear Kids, da Jubalite. O Semear Kids, ele é um projeto que ele é especificamente focado na evangelização de crianças e no ensino bíblico. O seu propósito, ele é de fato apresentar Cristo às crianças através de ensinamentos bíblicos e atividades de uma forma que seja clara e seja adequada à faixa etária, né, de cada criança. Até como o irmão Francisco falou no início, quase todo projeto missionário tem atividade com crianças. E a criança, ela precisa saber, ela precisa conhecer, só que também ela depende de uma linguagem que não é a linguagem do adulto. Não adianta a gente achar que uma criança. Lógico que tem as exceções, mas no geral, uma criança de 6, 7 anos vai estar num culto e vai estar prestando atenção e entendendo o que foi pregado. Tem as exceções, mas na maioria não. Então, Semear Kids, ele vem com esse trabalho justamente de levar o evangelho às crianças, com a linguagem adequada a elas. E aí, algumas atividades que são feitas durante o projeto, né? São os PGs, que são pequenos grupos que saem pelas ruas, quase como que é evangelismo porta a porta, só que focado em crianças. Então, normalmente escolhem um local, uma praça ou uma calçada, algum canto, e saem chamando crianças daquela rua ali, e aí fazem algum momento de louvor, um momento de palavra, e tem esse primeiro contato com as crianças. Outra coisa que é feita é a escola bíblica, né? Que é onde as crianças têm um contato maior já com a palavra, então tem uma programação inicial onde todas as crianças estão juntas, depois é dividida em classes por faixa etária, justamente para ter essa melhor comunicação, e aí dentro das classes é ensinado sobre o plano da salvação para essas crianças, através de histórias bíblicas, brincadeiras, momentos de louvor. Então é uma oportunidade que as crianças têm de estarem ouvindo o evangelho através da vida dos voluntários do Ministério Infantil. E é interessante o trabalho com crianças, muitas vezes ele não é valorizado, muitas vezes não é tão considerado o trabalho com crianças, só que além do trabalho com crianças, trabalhar na vida da criança, que pode ser alcançada e pode ter, até como o nome do ministério fala, né, Semear Kids, pode ter aquela semente plantada em seu coração e um dia aquilo germinar e dar frutos, mas também isso traz um resultado dentro das casas. Uma vez que uma criança é alcançada, os pais são influenciados, os irmãos são influenciados e toda a família pode ser influenciada através da vida daquela criança. Então, uma vez que o trabalho com crianças é feito, a importância dele é não somente na vida da criança em si, mas também na vida de toda a família. Então, é algo que é muito importante dentro do projeto missionário. Às vezes, uma mãe não vai dar ouvido o que você tem a dizer, mas uma vez que vê o cuidado com o filho dela, vê a forma como você está ali tratando, como está ensinando, como está conversando ali, pode abrir o coração para poder ouvir também essa mensagem. E da mesma forma, até a criança pode chegar em casa contando aquilo que aprendeu, e aí sendo usado por Deus alcançar aquelas vidas. E aí o Ministério Infantil ele se torna uma porta de entrada muito importante na vida das crianças. É algo que realmente, principalmente dentro das igrejas, é muito, como é que eu posso dizer? Muitas vezes não é dada a devida importância, mas é algo que deveria ter uma importância muito grande dentro das igrejas, porque muitas vezes acontece de pais não cristãos. Na minha igreja mesmo tem a maioria das crianças que vão para EBD, eu acho que os pais não são cristãos.
mas aí através do filho tem ali o contato com a palavra. E aí o voluntário do Ministério Infantil, ele tem que ensinar a Bíblia com fidelidade e simplicidade, algo que não é tão fácil, porque é muito fácil a gente chegar numa sala de teologia e explicar a Bíblia com todo o evangeliquez e todas aquelas palavras rebuscadas do evangelho e de algumas questões da palavra de Deus. Não que seja tão fácil, mas assim, talvez se torne mais fácil para alguns falar de uma forma mais adulta, mais rebuscada. Mas você simplificar a mensagem e ainda manter ela fiel para que uma criança consiga entender, no meu ponto de vista, é um grande desafio, porque você tem que manter a fidelidade e ainda assim simplificar numa linguagem que uma criança entenda. Inclusive, teve um projeto que a gente fez um treinamento de evangelismo mais prático, evangelismo em duplas, e tinha uma irmã, que inclusive do Semear Kids, eu acho, Jaciara, e ela falou exatamente isso, que se a gente pregasse o evangelho como se estivesse pregando para uma criança, ficaria mais fácil para todo mundo entender, porque você fala numa linguagem acessível, numa linguagem que qualquer um vai entender. E às vezes a gente, quando vai evangelizar, quer usar umas palavras muito do dicionário cristão que quem é do mundo não vai entender. Outro ponto também do voluntário do Semear Kids é que ele tem que demonstrar amor, paciência e cuidado. São crianças que a gente não conhece o contexto, são crianças que a gente não conhece a cultura, são crianças que a gente não conhece a educação. E são crianças que podem obedecer e respeitar e que podem não obedecer e não respeitar. Às vezes até criança com algumas questões mais, eu não sei qual o nome técnico que chama, mas TDAH, autismo e coisas do tipo, e aí o voluntário do ministério acaba tendo que lidar e saber lidar com essas situações. Entender também que a criança precisa ouvir do evangelho. A gente ignora muitas vezes e deixa a criança de lado como se a criança não precisasse ouvir, como se, quando ela for adulto, ela ouve. Mas, na verdade, a palavra mostra que a gente deve ensinar a criança o caminho que deve andar, para que ela não se desvie. Então, desde pequena, essa criança deve ouvir a palavra. Deve também utilizar atividades recreativas como ferramenta de ensino e não como finalidade. Então, por exemplo, o propósito de chamar uma criança para ir numa escola bíblica não é para ela brincar, não é para ela se divertir, não é para ela estar ali num momento de lazer, mas é para poder ela ouvir de Jesus Cristo, ouvir do plano da salvação, ter o contato com a palavra. Então, se utiliza, sim, a brincadeira, se utiliza o saquinho de doce, se utiliza as dinâmicas e todo aquele momento descontraído para poder as crianças estarem ali. Mas o foco principal, a finalidade, é que a palavra seja pregada a essas crianças. E também as crianças, a gente deve entender que as crianças devem ser valorizadas como alguém criado à imagem de Deus. Uma criança não é menos importante porque ela é uma criança. Ela é tão importante quanto um adulto, porque o adulto já viveu boa parte de sua vida. Mas uma criança ainda tem a vida toda para viver. Amanhã a gente não vai estar aqui. Quem vai estar são as crianças. Então a gente tem que ter essa noção e essa preocupação com o trabalho infantil. E aí, antes de passar para esportes, queria saber se alguém aí do infantil queria contar algum testemunho de alguma criança em algum projeto, alguma situação assim que marcou sua vida e que fez você até hoje estar no Ministério Infantil, algo do tipo. Oi, boa noite, graça e paz. Graça e paz, Rodinho. Eu tive essa experiência que eu estava namorando uma menina que tinha dois filhos. Aí os filhos, quando saíram da sala, levavam a carta para mim, ficava chamando eu para levar para a igreja. Isso é muito importante, né? Muito gratificante, né? Amém, meu irmão. Alguém mais? Jamile, nossa tesoureira, conta aí um testemunho de Ministério Infantil para gente. Se estiver falando, o microfone está desligado. Hein?
Deve ter se escondido, que é vergonhosa aqui só. Ah, eu tenho um testemunho de Ministério Kelvin, Infantil. Ah, pode falar. Quem abriu o microfone pode falar. eu não sou do infantil, não. Eu tô no evangelismo, mas nos evangelismos da vida aí, aconteceu de eu conversar com um grupo de crianças e uma dessas crianças depois ela me puxar e me levar até a mãe dela. Ela tava brincando afastada da mãe, a mãe tava sentada na calçada. Aí ela me chamou, me levou até a mãe dela e disse: Tia, conta pra minha mãe o que a senhora me falou. E por causa dela eu consegui apresentar o evangelho à mãe. Mas isso é muito importante, né? Essa porta de entrada, mas é como você falou, a gente não deve olhar para crianças como portas de entrada. A gente deve olhar para as crianças também como almas que vão conhecer a Cristo e também entregar suas vidas a elas. Então, elas de fato são sim uma porta de entrada para a família, mas a própria criança em si é necessitada do evangelho de Cristo, né? Amém. Irmão Messias. Eu lembrei agora de um testemunho que não foi meio que o objetivo, né? Mas recentemente a gente sofreu um acidente, vinha eu de Caporã, eu, pastor e mais dois irmãos aqui da cidade, e a gente ficou ali na beira da pista esperando chegar o socorro, as outras coisas e tal. De repente chegou o pastor de Bananeiras, e eu fui com ele comprar um lanche lá em Bananeiras. Quando eu voltei, tinha umas três crianças lá, e eu trouxe uns biscoitos, um refrigerante e tal. A gente começou a comer e eu ofereci para as crianças. Eu sei que eles pegaram um biscoito, aí voltaram, foram lá, de repente apareceu, tinha bem umas 8 crianças. E eles começaram a brincadeira ali, a gente fez um circo, a gente começou a falar da palavra de Deus, né, de uma maneira bem dinâmica ali para eles. E já no finalzinho, depois de uns 30 minutos, né, teve uma delas que falou: rapaz, eu gostei muito dessa brincadeira, viu? Eu gostei muito do que você falou. Você é mostrando aí as coisas do Senhor, de Jesus. E isso foi bom. E a gente percebeu que os pais daquelas crianças eram desviados de alguns que estavam ali. E foi massa, né? Porque depois chegou o pai de um, chegou a mãe de outro, e sentou ali e a gente teve um diálogo muito bacana. Amém. Amém. E aí, só reforçando. Ah, perder a vez, Jamile. Na próxima tu fala agora. Só reforçando uma coisa que Clara falou e que é muito importante, e é essa questão de que as crianças, elas não são só uma porta de entrada. Elas acabam sendo uma porta de entrada, acabam sendo, mas o foco principal de pregar para crianças é a vida da própria criança. Por mais que na nossa denominação a gente, não sei na igreja de vocês, mas pelo menos na minha, não batiza abaixo de 12 anos, porque entende-se que ainda não tem o entendimento para poder ter uma real decisão, mas eu já vi vários testemunhos de cristãos que com 7, 8 anos aceitaram a Cristo e hoje são adultos e ainda assim continuam no evangelho, continuam vivendo uma vida cristã. Então, eu acredito que Deus pode alcançar, independente da idade. Pode falar, Jamila. Boa noite, a paz. Eu não consegui falar porque eu estava num local que estava com muita zoada. Mas eu vou falar o meu testemunho que eu vivi em Cacerengue, né? Em Cacerengue foi uma cidade que a gente fez o DR, o Desafio Radical, e depois a gente fez o Desafio Paraíba lá. A gente teve um contato muito bom com aquelas crianças, assim, as crianças de Cacerengue eram muito carinhosas, elas queriam muito aprender. Eu não sabia. Foi ali que eu vi realmente que a gente tem um impacto muito grande na vida das crianças, porque a gente fez o Desafio Radical lá em abril de 2023 e em janeiro de 2024, quando a gente chegou lá para fazer o Desafio Paraíba, teve uma criança que me procurou e disse: Tia, eu lembro de você. E ela fez uma pulseirinha e entregou com o meu nome igual. Geralmente as pessoas sempre erram meu nome. E ela decorou meu nome e fez essa pulseirinha e me entregou. Eu fiquei muito feliz porque, assim, eu não imaginava que o quanto a gente impacta a vida de uma criança. E quando a gente impacta, o quanto ela lembra da nossa vida também. Lembra a forma como a gente levou a palavra para elas, né? Então, assim, foi algo que me deixou muito feliz, né?
Amém, amém. Glória a Deus. Eu vou dar continuidade porque já está avançado um pouquinho a hora, senão vai ficar muito tarde. Outro ministério, né, dentro dos seis é o Ministério de Esportes. E aí o esporte é interessante porque ele é uma linguagem universal. Inclusive, eu estava vendo uma postagem de que a Copa do Mundo foi criada por um cristão justamente com esse propósito, porque como o esporte é uma linguagem universal, todo o mundo vai praticar algum tipo de esporte. O mundo, quando eu falo os países, né? Lógico que tem gente sedentária que não pratica nada, mas em todos os países vão ter algum tipo de esporte. Pode ser o povo que for, sempre vai ter algum tipo de esporte ali que eles praticam. Então, o esporte ele cria essa conexão, essa ligação, e ele se torna de fato uma linguagem para alcançar. E o Ministério de Esportes ele vai trabalhar com a faixa etária que normalmente é uma lacuna dentro dos projetos, porque se a gente for olhar o evangelismo porta a porta, ele alcança muito os adultos. Se a gente for olhar o trabalho infantil, ele vai pegar as crianças ali, eu acredito que mais ou menos de 4 até seus 12, 13 anos. Só que fica essa lacuna dos adolescentes. E são uma faixa etária muito importante, que é justamente quando vai se tomando o caminho de vida ali. É justamente na adolescência, lógico que alguns começam, infelizmente, antes, é justamente na adolescência que algumas crianças, né, indo para o caminho do adulto, vai pegar e vai pegar um caminho ruim ou vai pegar um caminho bom. Então, o esporte, ele vai trabalhar, na maioria das vezes, nessa faixa etária. E aí é interessante porque, às vezes, o adolescente não vai numa igreja, às vezes por vergonha, às vezes por ter uma noção errada do que é uma igreja e do que é feito na igreja. Mas aí o Ministério de Esportes trabalha com essa possibilidade de que elas entram num campo, elas participam de uma maratona ou de um evento esportivo, participam de alguma atividade esportiva que seja promovida, seja pela competição, seja esperando ganhar um prêmio, ou seja simplesmente pelo lazer. Então, o Ministério de Esportes ele vai trabalhar nessa faixa etária do adolescente, justamente pegando essa possibilidade que o esporte dá. E aí, mais importante do que o jogo, o Ministério de Esportes ele é mais focado na questão do relacionamento. Através ali do evento que é organizado, o organizador e os voluntários que estão ali vão tendo um contato com esses adolescentes. E através desse contato, eles vão conhecendo a realidade, vão sabendo os problemas ali que o adolescente tem, vão vendo um pouco do temperamento, do caráter daquele jovem, e em cima disso é pregada a palavra. Então não é pela competição, não é pelo lazer, mas é muito pelo testemunho, tanto de quem está participando da ação, que vai estar ali promovendo tudo aquilo e mostrando que o cristão não é aquela imagem que eles têm, porque às vezes o pessoal tem uma imagem muito negativa do cristão, principalmente adolescente, vê cristão, é coisa de velho, é coisa de quem não tem, sei lá, alegria na vida, que não faz nada divertido. E vê ali, caramba, o povo da igreja está aqui jogando bola, o povo da igreja está aqui participando de uma atividade esportiva. Então serve como testemunho também para mostrar que, ó, ser cristão não é ruim como o mundo prega ou como te ensinaram. Tem essa possibilidade aqui de você ser cristão e ainda assim ter o seu lazer, jogar seu futebol, praticar o seu esporte. E aí o importante disso tudo é alcançar as vidas, é alcançar essa faixa etária que às vezes não é alcançada pelas outras atividades. No Ministério de Esportes, a grande questão, o grande pensamento é: as pessoas que participam das atividades esportivas estão enxergando apenas atletas e organizadores ou conseguem perceber em nós o amor e a alegria e o caráter de Cristo? Então, quem é voluntário no Ministério de Esportes tem que ter essa preocupação. Por exemplo, eu vou liderar uma equipe e o irmão Messias vai liderar outra. Aí chega na hora da competição, a gente começa a brigar e discutir e bater boca na frente dos meninos, porque, você tá roubando. Não, você que tá roubando. Eu ganhei, eu acertei isso e aquilo. Isso é um péssimo testemunho. Que testemunho vai ficar para as crianças? Mas aí, se eles veem um comportamento totalmente contrário, um comportamento de amizade, de jogo limpo, não, eu realmente errei, não, você tá certo, não, o ponto é seu, o ponto. De certa forma, isso daí fica como testemunho de que é possível ter caráter e é possível estar envolvido na atividade esportiva e ainda assim
de uma forma cristã. Os princípios, né, para o voluntário de esporte seriam construir o relacionamento, então deve-se usar a atividade esportiva para poder ter esse relacionamento com os jovens, demonstrar o amor de Cristo através das atitudes, valorizar cada participante, independente da sua realidade, e normalmente quem vai muito para essas atividades esportivas são pessoas que às vezes têm realidades tristes, tipo uma mãe que prende muito o filho, muitas vezes não vai deixar participar disso. Quem vai participar é aquele menino que passa o dia inteiro na rua, correndo para cima e para baixo. E a gente sabe que muitas vezes esses adolescentes nessa faixa etária e que estão mais soltos na rua, a gente sabe o caminho que busca, né? Então ali vai ter pessoas de diversas situações, e aí a gente tem que saber valorizar e trabalhar com cada uma delas. Incentivar a cooperação e o respeito mútuo entre os times, então, ao mesmo tempo que se for algo competitivo, a gente vai incentivar sim a competitividade dentro do esporte, mas ainda assim a gente tem que incentivar a cooperação e o respeito. Então não cabe ofensas, não cabe briga, não cabe agressões, então tem que ter aquele respeito. E utilizar cada oportunidade para testemunhar sobre Jesus. É um trabalho que não é tão fácil, até porque essa questão, né, de contextos, você está lidando com contextos que você não conhece, pessoas que vocês não conhecem, e ainda mais adolescente, que é tudo mais complicado ainda, mas ainda assim é um trabalho que, quando bem feito e quando bem executado, alcança muitas pessoas para a glória de Deus. Outra área é a CIA de Artes, né, que é a parte do teatro. A CIA ela é um ministério que comunica o evangelho através da arte, através de apresentações culturais, apresentações cênicas. Então, é algo que também, às vezes, é olhado de uma forma meio torta, assim, é olhado com uma certa negatividade, mas, querendo ou não, a parte do teatro e das artes, ela se torna muito importante, principalmente nos projetos missionários, porque ela tem a oportunidade de comunicar até mesmo aquele que não quer ouvir. Porque a pessoa pode até não querer ouvir o evangelho. Por exemplo, imaginem uma situação que tem uma praça e que tem um bar com um monte de homem bebendo e conversando leseira. E aí você vai chegar ali para evangelizar. Normalmente eles não querem ouvir. Eu já peguei situações de pessoas que respeitam, que desligam o som, que dão atenção à mensagem, mas tem outros que não querem ouvir. Ele quer curtir o momento dele. Ele sabe que ele está errado, ele sabe que aquilo dali que ele está fazendo não é algo bom, e justamente por isso ele não vai querer lhe ouvir, porque ele não quer ouvir que está errado. Então, quando você vê a apresentação de arte, não, porque a pessoa não está lhe ouvindo, mas ainda assim está lhe vendo. Então, se você chega numa praça e faz uma apresentação, e aquela apresentação é algo simples e que tem uma mensagem clara, quem está ali olhando, até mesmo por curiosidade, vai prestar atenção. E aí, em algum momento, ela pode parar para refletir: caramba, eu estou nessa situação. Eu sou essa pessoa dessa peça. Tem uma peça que eu vi um pessoal apresentando, inclusive as meninas do CMA Kids fazem às vezes também, que é a da cadeira, né, do pecado, que a cadeira é o pecado e a pessoa não deveria chegar junto e pega com a mão e fica grudada, aí vai tentar tirar com a outra, fica grudada e vai ficando preso até o ponto que não consegue sair. É algo simples, mas é algo que a pessoa vai olhar e vai dizer: eu sou essa pessoa. Eu comecei no pecado dessa forma, foi de pouquinho em pouquinho, e hoje eu não consigo sair, eu não consigo largar a bebida, não consigo largar outras coisas que eu faço. Então, ela tem esse poder de comunicar. Muitas pessoas não vão parar para ouvir uma pregação, principalmente pregação porta a porta. De caixa de som, ainda é mais difícil a pessoa não ouvir. Mas quando é pregação porta a porta, muitas pessoas não vão parar para ouvir, mas elas vão prestar atenção numa pantomima, numa peça, numa apresentação, e aí é nesse momento que a porta se abre para o evangelho, que Deus começa a trabalhar naquele coração. A questão, né, a pergunta da CIA de Artes ou de quem participa da parte de teatro as pessoas sairão admiradas pela apresentação ou impactadas pela mensagem. Os dons artísticos também podem ser utilizados para glorificar a Deus e anunciar a sua mensagem. Então, o foco principal não é na apresentação em si. A apresentação tem que ser bem feita, tem que ser feita com excelência. Mas o foco principal é na mensagem.
Uma pessoa que participa do teatro pode estar vestida com a melhor roupa, pode usar os melhores acessórios, ter os melhores recursos, ter a melhor sonoplastia, ter as melhores luzes e o melhor de tudo, e ainda assim fazer uma peça que não comunique Deus. E às vezes, através de um recurso simples, como uma cadeira e algum outro recurso mais básico, a pessoa pode fazer uma peça que pregue a mensagem, ou que fale da mensagem de Deus, ainda que não de forma com palavras, né? Então, é algo importante. E aí as características, né, os princípios para o voluntário é usar os seus dons para a glória de Deus, compreender que a mensagem é tão importante quanto a performance e entender que a arte é uma ferramenta a serviço do evangelho. Então é usar aquilo dali que você sabe fazer, aquela apresentação que você consegue fazer realmente para glorificar a Deus. O nosso ministério de mídia, o Testificai, é outro ministério que muitas vezes é feito muita polêmica, né? Ministério de mídia, é desnecessário fotografar, é desnecessário filmar. Só que a gente vive em um mundo hoje que é conectado, um mundo que depende de informação. Até mesmo para poder fazer uma divulgação de um projeto, se torna muito difícil fazer uma divulgação se você não tem imagem, se você não tem vídeo, se você não tem como mostrar o que foi feito. A gente está em um tempo que muitos jovens que estão inscritos no projeto, na verdade, mais da metade dos jovens que se inscreveram no projeto, nunca foram para um desafio radical. E aí, como é que eu mostro para esses jovens o que é um desafio radical? Eu estou tendo que usar, tive que usar recursos lá dos primeiros projetos que tem no YouTube, porque as mídias recentes foram perdidas. Então, as mídias, elas são extremamente importantes. A foto, ela vai registrar o momento, vai registrar a ação, vai registrar o trabalho, e, de certa forma, também é um testemunho. É algo que pode ser compartilhado. Uma pessoa do outro lado do mundo, ela não vai ver o que a gente está fazendo aqui, pessoalmente, mas através das redes sociais ela consegue ver. Então, querendo ou não, a mídia ela ajuda a testificar, ajuda de fato a manifestar essa mensagem através de fotos e vídeos e comunicar o que Deus tem feito. O foco principal não é comunicar o que a gente tem feito, o que as pessoas ali envolvidas têm feito, mas o que Deus tem feito através de nós, como Deus tem alcançado vidas, como Deus tem alcançado as crianças, como Deus tem trazido assistência social às famílias, como Deus tem operado em meio ao povo daquele município. O Ministério de Mídia, ele registra, ele compartilha, ele inspira e ele mobiliza. Quantos jovens aqui que já não foram para um projeto missionário porque viram que um amigo foi, viram as fotos e viram o vídeo, viram testemunho e sentiram no coração o desejo de ir para um projeto missionário? Várias pessoas. Hoje isso é muito importante. Antigamente era só mais o boca a boca, mas hoje em dia as pessoas vão muito pelo visual. Então é muito importante. É um trabalho que tanto serve para poder alcançar aqueles que não creem em Cristo e que vão ver aquelas ações e sentir no coração a ação de Deus, como também vai alcançar aqueles que já servem a Cristo, mas que não conhecem o trabalho e aí passam a conhecer através do que é feito na mídia. E aí as grandes questões para o pessoal da mídia é: o nosso conteúdo está promovendo pessoas? Se estiver promovendo pessoas, então tem algo errado, porque o foco não é promover pessoas, não é nem mesmo promover o projeto em si, mas é de fato mostrar o que Deus tem feito através das pessoas e através do projeto, e apontando para Cristo. Outra pergunta é: as pessoas que acompanham o nosso conteúdo estão admirando o trabalho realizado e sendo conduzidas a glorificar a Deus por aquilo que ele faz? Então deve ser mostrado o que está sendo feito por Deus através das pessoas, para que outras pessoas possam glorificar a Deus. E por último, né, sei que já falei demais, eu dei uma aceleradinha aqui porque já é mais de 10 horas, eu sei que os irmãos devem estar cansados aí da rotina, querendo dormir, mas por último, e no meu ponto de vista, o mais importante, eu deixei por último justamente por isso, é o Ministério de Intercessão, que na Jubalite é chamado de Getsemane. Botei até essa frase aí na tela, né? Enquanto alguns estão nas ruas, outros estão
de joelhos. E o ministério de intercessão, ele é um ministério que, em uma realidade normal, que não é o que a gente está vivendo, a gente está nesse período de reconstrução, então até mesmo o ministério de intercessão, de certa forma, acabou sendo prejudicado, digamos assim. Mas numa realidade normal, o projeto de intercessão ele começa a trabalhar ainda antes de se decidir o local do projeto. Então, o Ministério de Intercessão ele vai estar orando para que Deus mostre o local, para que Deus conduza, para que seja escolhido o local que Ele quer. O Ministério de Intercessão vai estar orando durante todo o planejamento do projeto, para que tudo que for feito seja para a glória de Deus e conduzido por Deus. E durante o projeto é que trabalha com mais força ainda, porque enquanto os voluntários saem para evangelizar, enquanto as tias do infantil vão fazer os trabalhos com as crianças, enquanto a ação social está trabalhando, enquanto todos os voluntários estão em campo, o Ministério de Intercessão vai estar lá orando, intercedendo por nossas vidas. E muitas vezes numa luta que, é lógico que quem sai também está numa batalha espiritual, a gente não deve esquecer disso, mas em uma luta mais profunda ainda. Eu gosto de pensar no Ministério de Intercessão como artilharia, né, de uma guerra. Normalmente a gente tem infantaria, que são soldados, tem a cavalaria e tem a artilharia, que são canhões e armamento pesado. Então é o Ministério de Intercessão que está enviando vocês, que enquanto vocês estão trabalhando, está orando pela vida de vocês, para que nenhum mal aconteça. Está orando para que a mensagem que vocês estão pregando possa alcançar vidas, e está orando pelas vidas que são alcançadas e que vão ser alcançadas, para que Deus possa estar abrindo os corações. Então, se a gente pensar nisso, a gente vê a importância do Ministério de Intercessão. Todo o projeto ele é baseado e sustentado pelo Ministério de Intercessão. E a gente vê isso quando a gente olha para as dificuldades que são de realizar um projeto desse. O Desafio Radical, tecnicamente, está sendo um projeto pequeno, porque é 120 e algumas pessoas, acho que 125 pessoas. Tem projetos que vão muito mais pessoas, mas ainda assim, inclusive o Desafio Radical já teve muito mais pessoas. Mas ainda assim tem muitos desafios, são muitos desafios, desde questão logística, questão financeira, o simples fato de lidar com pessoas e ter que definir grupos e botar as pessoas para trabalhar, os riscos que a cidade oferece, os riscos espirituais, tudo isso são dificuldades. E tudo isso é sustentado pelo Ministério de Intercessão. Enquanto a gente está preocupado em levar a mensagem, em falar do Evangelho, o Ministério de Intercessão está preocupado com nossas vidas. É você sair para a ação confiante de que alguém ali vai estar orando por você. Isso dá uma segurança, deve dar uma segurança muito grande a todos nós. O Ministério de Intercessão ele trabalha antes do projeto, trabalha durante o projeto e trabalha também depois do projeto. Então, a oração, ela sustenta tudo. Sustenta a própria Jubalite, sustenta cada um dos ministérios e até as nossas vidas. E uma questão que agora não é para o ministério, mas é para cada um de nós, né? O que aconteceria com o Desafio Radical se nós retirássemos a oração? E aí essa daí eu faço questão de responder. Eu diria que não existiria Desafio Radical, porque o Desafio Radical é um projeto que tem sido feito, e eu acredito que todo projeto missionário tem que ser feito dessa forma, na base do sustento de Deus, na base da orientação de Deus, e de fato Deus vai encaminhando as coisas. A gente percebe quando coisas que a gente acha que daria errado, ou que a gente não vê possibilidade de fazer, a gente vê acontecendo com o agir de Deus. A própria quantidade de voluntários, quando a gente estipulou, no primeiro momento a gente estipulou 100, esperando que 20 iam cancelar, para poder ficar ali 80. Ainda assim, em uma das conversas, a gente conversa, não, mas se for 50, a gente faz evangelismo. Se for 30, a gente faz evangelismo. Então, aos olhos humanos e toda a realidade que a gente tem do contexto atual, a gente não imaginou que ia ter essa quantidade de voluntários. E aí, quando chegou em 50, a gente, já dá para fazer evangelismo. Quando chegou em 80, a gente, já tá um número bom. Aí chegou em 100, chegou em 130, a gente, caramba, Deus agiu poderosamente, muito mais do que a gente acreditava
na nossa falha humana de ser, né, e às vezes desacreditar do poder de Deus, mas ainda assim Deus operou de forma grandiosa e tem operado provendo tudo que está sendo necessário, tanto que, pelo menos da minha parte, eu tenho trabalhado bem tranquilamente, não que seja fácil, mas que eu vejo que Deus tem operado e vai continuar operando, tanto durante quanto depois do projeto também. E aí o voluntário desse ministério, ele tem que reconhecer. Cadê? Não passou aí para vocês, não. Passou agora. Reconhecer a dependência total de Deus. Então, ele está orando para Deus, pedindo a Deus, clamando a Deus, agradecendo a Deus. E tudo depende de Deus. A nossa proteção, o nosso sustento, as pessoas que vão ser alcançadas, tudo isso depende de Deus. Poderia ter o maior evangelista no projeto, poderia ter um Billy Graham no projeto. Ainda assim, ele dependeria da ação de Deus. Entender que nenhuma estratégia substitui a ação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo tem que, de fato, operar tanto em nossas vidas, nos capacitando para estar no trabalho, como também na vida daqueles que serão alcançados. A gente pode pregar da forma mais linda possível, mas se o Espírito Santo não entrar e não trabalhar no coração da pessoa, não há conversão. Então, é uma dependência total do Espírito Santo. Deve ter essa capacidade, né? Não capacidade, mas essa disposição de interceder pelas equipes, pela cidade, pelas pessoas alcançadas, e também deve manter uma vida de oração e de comunhão com Deus. Isso são coisas essenciais. E aí o que resume, né, todo esse estudo e resume o próprio desafio radical, eu diria que até a Jubalite é que é um corpo em uma missão. Basicamente o que resume tudo é isso. Está desdobrado em diversas áreas, diversas situações, diversos acontecimentos, diversos papéis, mas no fundo é só um corpo e é uma só missão, que é fazer o nome de Deus conhecido, é levar a palavra de Deus para que pessoas possam glorificar a Deus. Inclusive tem uma frase de John Piper, eu esqueci o nome do livro agora, mas eu acho que é Para que todos saibam, é o tema da campanha de missões estaduais. Eu esqueci o nome do livro, mas é uma frase de John Piper, que ele diz que o motivo da gente evangelizar, de a gente levar o evangelho, é porque existem pessoas no mundo que não glorificam a Deus como deveriam glorificar. É tanto que quando estivermos no céu, diante de Deus, onde estarão somente os salvos, não haverá mais missões, porque todos ali, os salvos, estarão glorificando a Deus. Então, nosso propósito principal em todo o trabalho missionário e o propósito da nossa vida cristã é fazer Deus conhecido e fazer com que Deus seja glorificado. A gente não evangeliza em primeiro momento porque tem pessoas que não conhecem a Cristo, tem pessoas que vão para o inferno, tem pessoas que não conhecem o amor de Deus, ou então, porque Deus ama as pessoas, a gente tem que evangelizar. Tudo isso é uma verdade, mas o primeiro objetivo, o primeiro ponto de partida para o evangelismo é de fato porque Deus não tem sido glorificado. As pessoas de Cruz do Espírito Santo, muitas não glorificam a Deus, muitas não têm uma vida voltada para Deus. E aí a gente vai apresentar Deus a elas, a gente vai mostrar a elas a importância de glorificar a Deus, seja através do esporte, do infantil, da mídia, da ação social, do teatro, do evangelismo porta a porta, ou como quer que seja. A gente vai lá cumprir com essa missão. E aí a questão é que são formas diferentes, mas é um único propósito. Cada um vai ter sua forma de abordagem, cada um vai ter sua forma de comunicação, mas o único propósito é esse, que Deus seja conhecido e que Espírito Santo seja alcançada para a honra e glória dele. Nossos objetivos são esses, né? Glorificar a Deus, anunciar Cristo e alcançar as vidas. Essa é a nossa missão, não somente enquanto desafio radical, mas é a nossa missão enquanto cristão. Tenham isso no coração de vocês. Eu sei que a vida cristã não é fácil. Muitas vezes a gente romantiza muito a vida cristã e coloca a vida cristã muitas vezes como, venha para Cristo e agora vai ser tudo fácil, tudo bonito e tudo simples. E o pecado, você não está mais preso pelo pecado e coisas do tipo. E são coisas que podem até ser realidades, mas não é tão fácil e não é tão simples.
mas ainda assim que a gente tem em nosso coração esse objetivo, esses 3 objetivos. E aí eu fecho com o mesmo versículo do início, Mateus 5,16, que diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, português bem dizido. Que a gente possa ser essa luz para essas pessoas, que a gente possa ser esse sal da terra e que de fato essas pessoas venham a glorificar a Cristo. E aí, como a gente fez nos últimos estudos, a gente vai fazer hoje também, enquanto a gente não tem ministério de intercessão, vocês são nossos intercessores. A gente espera que depois do projeto a gente consiga manter, né, o ministério de intercessão, mas enquanto isso eu vou pedir para a irmã Clara estar orando pelo projeto, pelo desafio radical. Eu vou pedir para o irmão Francisco estar orando para que Deus possa usar os voluntários. E vou pedir para, deixa eu ver aqui, vou pedir para a irmã Ana Paula que esteja orando pelas famílias de Cruz do Espírito Santo. Amém? Amém. Oremos. Deus Santo, Pai de bondade, de graça, de misericórdia, de amor, te louvamos, Senhor, porque até aqui podemos ver a tua bondade, podemos ver que o Senhor não esqueceu de Cruz do Espírito Santo, podemos ver que existem pessoas lá que o Senhor ama e deseja salvar. Que em nome de Jesus, Pai, teu nome seja ali glorificado, seja anunciado em cada casa, em cada porta. Que o Senhor esteja, Senhor, com cada voluntário nos enchendo de Ti, com Teu Espírito Santo. Que haja amor, Senhor, nos nossos corações, pela vida, pelas vidas que ouvirão Teu Evangelho, por Ti. Possamos trabalhar com zelo, Senhor, com amor, com dedicação. Que o Senhor seja glorificado através de nós. Use os voluntários, vá cuidando, Pai, de cada um, de cada problema que algum voluntário possa ter. Enfim, Senhor, sabemos que a tua obra será feita independente de nós, mas pela tua graça, o Senhor nos convida a participar e cuida de tudo. Amém. Então, confiamos na tua mão poderosa e colocamos diante de ti, Senhor. Que o Senhor esteja à frente e faça aquilo que somente o Senhor pode fazer. Que o Senhor faça aquilo que o Senhor já deseja fazer. E que sabemos que o Senhor já tem começado a trabalhar nas vidas e nos corações daqueles que hão de ouvir o teu evangelho. Que os nossos corações estejam disponíveis, Senhor, e cientes de que de nós nada pode vir de bom. Que o teu nome seja anunciado e somente o teu nome naquela cidade, em nome de Jesus. Amém. Soberano e eterno Deus, tua presença, Senhor, por graça, bondade e misericórdia nós estamos. Louvamos a ti, Deus, por tua fidelidade, por teu amor, pela esperança que nós carregamos no nosso coração. Tua palavra diz: Cristo em nós, a esperança da glória. E é com esse propósito, Senhor, que estaremos daqui a 20 dias naquela cidade, essa juventude que o Senhor alcançou e quer alcançar mais ainda em toda a Paraíba, no Brasil e no mundo. Que o Senhor esteja nos abençoando nesses dias, 3, 4, 5 ali naquela cidade, cujo objetivo, Senhor, é pregar o teu amor, pregar a tua palavra, pregar o evangelho de Cristo, porque a tua palavra diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele só pode crer, Pai, se ouvir a pregação, e que nós possamos ter essa habilidade, esta sabedoria, esta capacidade que o Senhor nos dá de anunciar a tua palavra com clareza, com objetividade, e as pessoas ali, Pai, que vão ouvir, possam entender, compreender, Pai. E elas tomem conhecimento, tomem consciência de que são pecadoras, e todo pecador está afastado de Deus, todo pecador, por natureza, é inimigo de Deus, como diz tua palavra em Romanos 5. E nós precisamos dessa reconciliação, meu Deus. Tua palavra diz: sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Significa reconciliados com Deus através de Cristo Jesus, que é quem apazigua, é quem nos livra da ira futura.
o Senhor esteja abençoando cada jovem, cada pessoa, independente da idade, que vai estar ali naquele dia. Os que vão estar na intercessão, os que vão estar com as crianças, os que vão estar com os adolescentes, os jovens, os adultos, com o teatro, com todas as áreas que vão ser disponibilizadas ali, Pai, naquele projeto de 3 dias naquela cidade. Esteja abençoando a equipe que está à frente, planejando, organizando, na logística, tudo, fazendo as inscrições, tudo, meu Pai, esteja debaixo da tua proteção, graça, direção, orientação do Espírito Santo. E que tudo venha acontecer de acordo com tua vontade, que teu nome seja exaltado e glorificado, honrado naquela cidade. A começar de nossas vidas, e que aquele povo possa ver em nós o brilho de Cristo, possa ver em nós, para o testemunho do Senhor Jesus Cristo, nas ruas daquela cidade. Então, Pai, 20 dias nos separa do primeiro dia do evento, que o Senhor esteja até lá nos abençoando, nos levando a orar e interceder por todos que vão participar e por tudo que vai ser realizado naqueles dias. Perdoa nossas faltas, nossos pecados, Pai, nos direciona de acordo com o Teu Espírito Santo. Eu te peço e te agradeço por este estudo agora, na noite também, na próxima sexta-feira. Até lá, meu Pai, em nome de Jesus, assim eu te oro e te agradeço. Amém. Pai amado e querido, também em oração a Ti, Senhor, eu quero te agradecer por este dia, como também por esta noite, esse momento de estudo tão precioso, onde aprendemos muito, ó Pai, para a glória do Teu nome, Senhor, e especificamente queremos te apresentar, Senhor, as famílias, os lares, os corações que residem ali naquela cidade, Senhor. O Teu Santo Espírito é conhecedor do que precisam e do que necessitam. O Senhor sabe os lares e os corações, as mentes que precisam de transformação, que precisam de libertação, que precisam conhecer a Ti, que precisam voltar ao primeiro amor, Pai. Então, desde já nós te apresentamos cada um desses, cada uma dessas, e que o Senhor nos leve aos lares que realmente precisam ouvir a Tua voz, precisam te conhecer, precisam de transformação ou de libertação, Pai. Amém. Nos usa conforme a Tua vontade naquele lugar, Senhor, assim como já foi orado, já foi mencionado, que possamos ser luz naquele lugar para aquelas vidas e para Glória aqueles a Deus. corações, Pai. Teu Santo Espírito, ele é onipresente, então ele conhece os lares que nós iremos, as famílias que conheceremos, então que possamos ser boca do Senhor em cada coração, em cada família, e que o Senhor nos use conforme a tua vontade. E eu te apresento os lares que precisam da tua paz naquela cidade, nesta noite. Que o Senhor seja a paz, que o Senhor seja a esperança, que o Senhor seja a luz que precisam, Senhor. Então, desde já que o Senhor trabalhe sobre os lares, sobre os corações, e desde já nos prepare e nos use naqueles dias em que estaremos naquela cidade. Assim, nós te oramos em nome de Jesus, crendo que já deu tudo certo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, meus irmãos. Só um aviso rápido. Semana que vem a gente vai iniciar os estudos específicos e aí como é que vai funcionar? Na próxima semana a gente vai ter o estudo do evangelismo, isso daí mais focado no trabalho do ministério, do rally missionário e do ministério infantil. E aí na semana seguinte a gente vai ter dos outros ministérios. E aí vão ser mais focados realmente no trabalho do ministério dentro do projeto. É mais para vocês terem uma prévia do que cada um vai fazer, onde é que vai atuar ou como é que vai atuar, beleza? E outra coisa, eu queria pedir uma ajuda de vocês, que vocês possam estar pedindo doações para o Ministério, principalmente para a parte de ação social. A gente precisa de alimentos, precisa de roupas. Ministério Infantil também está arrecadando doces e guloseimas para poder fazer o trabalho com as crianças. Então eu vou botar a arte lá no grupo e eu peço a vocês que estejam divulgando em suas igrejas com alguns irmãos, para que possam estar ajudando as famílias, né? Não é nem assim, são coisas que não são para o projeto. É lógico que o projeto vai ser o canal pelo qual vai ser entregue às famílias, mas são para as famílias mesmo. Então pensem nas famílias e enquanto isso vai ajudar na vida das pessoas daquela cidade. E outra coisa,
Agora eu esqueci o que foi. Mas aí, assim, amanhã a gente vai colocar no grupo um cronograma prévio do projeto e já vai começar a abrir as vagas para os ministérios que ainda que não estavam no formulário. Por exemplo, esportes, ação social, teatro, acho que são esses três que não estavam no formulário. Aí a gente vai abrir as vagas e vai colocar lá no grupo, porque aí quem tiver habilidades para a área de ação social, coloca lá que é ação social. Quem tiver para a área de esporte, coloca na de esporte. E quem tiver na de teatro, coloca na de teatro. A gente tá sem os ministérios, né? Aí a gente vai estar fazendo dessa forma. Quem se dispor vai estar participando primariamente do evangelismo, mas aí vai ter também essa outra atuação, beleza? Deus abençoe, boa noite para todo mundo e muito obrigado aí pela presença de cada um. Boa noite. Valeu, Pierre. Boa noite a todos. Graça e paz a todos, irmãos. Tchau, tchau. Vamos depois para a Serra da Caxixa. Não, Deus me livre, nunca mais.